Um debate sobre a liberdade de expressão e a proteção da privacidade chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa de um crime de 1958, a morte trágica de Aida Curi, no Rio de Janeiro. Para a família da jovem, as notícias do assassinato expuseram a memória de Aida e dos parentes. E por isso, os irmãos entraram na justiça pedindo direito ao esquecimento. No Supremo, os ministros decidiram que esse direito não é compatível com a Constituição e a liberdade de expressão deve prevalecer. Saiba os detalhes desse julgamento na reportagem especial de Viviane Novaes sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República. No fim da década de 50, um caso chocou o país pela brutalidade. Naquela época ainda não se falava a palavra feminicídio, mas os jornais estampavam um caso de violência contra uma jovem de 18 anos. Aida Curi foi jogada do terraço deste prédio em Copacabana, no Rio, depois de ser espancada e abusada sexualmente por 4 homens. Apenas um deles, Ronaldo Guilherme de Souza, foi julgado e condenado a quase 9 anos de prisão. 50 anos depois do crime, o programa Linha Direta da TV Globo mostrou a trágica morte de Aida. Os irmãos dela entraram na justiça contra a emissora pedindo indenização por danos morais. Alegavam que não havia razão para relembrar a morte de Aida tanto tempo depois. Os parentes perderam a ação em várias instâncias da justiça e entraram com um recurso no Supremo Tribunal Federal. No dia 11 de fevereiro deste ano, a Corte julgava o caso que abriu um grande debate sobre o chamado direito ao esquecimento. O que foi interessante é que os ministros, eles tiveram, vamos dizer assim, a sensibilidade de discutir, no âmbito do julgamento, os limites, né, do direito ao esquecimento. A Suprema Corte discutiu o direito da dignidade humana e da privacidade. Qual era o interesse público de relembrar o caso? Ele deveria ser apagado para as próximas gerações? Os ministros analisaram se seria possível reconhecer a uma pessoa vítima de crime o direito de ser esquecida pelos meios de comunicação e ter o nome apagado da internet. O relator, ministro Dias Toffoli, disse que restringir a divulgação de fatos verídicos contraria a Constituição e que deve prevalecer a liberdade de expressão. Para a família da vítima, uma exibição encenada do crime será sempre dolorosa. Mas, do ponto de vista jurídico, não há afronta à imagem licitamente obtida por sua exibição em formato de novela ou documentário. A estigmatização, assim, que afirmam os recorrentes sentir desde a ocorrência do crime, não pode ser imputada à exibição do programa, que não inovou quanto aos fatos. Para o ministro Alexandre de Moraes, o reconhecimento amplo e genérico do direito ao esquecimento traria a marca da censura prévia. Eu reconheço na Constituição Federal a existência de um abstrato e genérico direito ao esquecimento em relação a fatos reais e concretos ocorridos no passado e contados novamente, ou recontados, narrados novamente no presente, de maneira séria, lícita, objetiva, fidedigna e respeitosa. O plenário entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição e negou o pedido de indenização da família de Aida. O caso foi de repercussão geral, ou seja, a decisão passou a valer para todos os processos semelhantes na Justiça. Segundo a decisão, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. Acho que todos têm direito ao acesso à informação, à história, seja sobre fatos positivos, seja sobre fatos negativos, como os crimes violentos de grande repercussão nacional. E até, inclusive, pelo próprio caráter pedagógico. Eu entendo que é
que é viável e é um direito de todos o acesso a essas informações. Temos sempre que olhar o direito à privacidade, o direito à dignidade da pessoa humana, mas também temos que lembrar, né, da necessidade de segurança jurídica, da necessidade de se ter, das pessoas terem acesso ao que ocorreu, das pessoas terem o direito de se informar corretamente sobre o que acontecia no mundo, inclusive para que evitem de cometer os mesmos erros. Algo que a humanidade sabe fazer muito bem, cometer sempre os mesmos erros, apesar das lições da história.